E agora a gente tem mais entrevista para você sintonizado aqui na 97.5 FM. Conforme eu adiantei no comecinho desta edição, a gente recebe aqui a psicóloga Mariana Lacerda, que vai falar sobre o autismo em adultos, os desafios, o diagnóstico tardio. Mariana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ariane, tudo bem? Tudo bem, e com Gostaria você? de agradecer a oportunidade do espaço de fala e para a gente conduzir esse papo Vamos aí. embora, é Vamos lá? isso, vamos nessa. A gente conversa então justamente sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que muitas vezes a gente ouve estar associado a diagnósticos que são realizados na infância, nas crianças que às vezes apresentam ali algum tipo de comportamento diferente, que acaba chamando a atenção dos pais, da família, e que por isso, a partir dessa investigação, se chega a esse diagnóstico e ao apoio adequado. Agora, existem, doutora, muitos adultos que passaram a vida, de repente, com alguns sinais que foram negligenciados, ou porque não havia conhecimento o bastante, né, para lá atrás se saber do que se tratava, e que agora estão buscando os profissionais da saúde e chegando a esse diagnóstico do TEA. Sim, eu poderia até chamar de falha de conhecimento, né? Então, assim, o autismo ele existe desde muito tempo. Só que a falta do diagnóstico fez com que muitas pessoas sofressem, né? Por não se enquadrar nos ditos normais que Os são padrões. impostos pela sociedade e sofria muito bullying, sofria rejeições, muitas imposições, até por conta da seletividade alimentar, né? Então, assim, era obrigado a comer. Então, o acesso ao conhecimento hoje traz para o sujeito uma possibilidade de existir, que ele não poderia, e uma aceitação, um acolhimento, e não uma posição, talvez, de resto, onde eram colocados. Eu acho que o conhecimento liberta, acolhe. E você tem percebido que existe uma busca maior, porque a gente tem mais conhecimento, mais informação a respeito, inclusive, desse assunto, ou que existe algum tipo de resistência? A gente falava aqui antes a respeito do TDAH, de repente alguém que acha que tem ali um déficit de atenção e que chegando até vocês percebe que está enquadrado no transtorno do espectro autista, ou nas duas condições. Conta um pouquinho para a gente entender. Ariane, eu não percebo resistência, é o contrário. Tá. Muito pelo contrário, eu percebo que as pessoas elas estão buscando se conhecer, se apropriar do diagnóstico, até para se respaldarem, né? Então, até para se autoacolher, para se justificar no meio familiar, para se justificar no meio social, no trabalho. Então, eu acho que o acesso ao diagnóstico, ele dá ao outro a possibilidade de amparo, que não tinha. Com o diagnóstico, talvez ele venha até com uma questão de TDAH, só que o TDAH e o autismo, ambos vão ter uma característica, mas que na avaliação neuropsicológica, a gente vai conseguir identificar qual predomina mais, digamos assim. E quais que podem ser os sinais desse TEA num adulto? Ainda mais se a gente for pensar que ao longo da vida, talvez pela falta do diagnóstico, esse adulto foi quase que forçado, levado a se adaptar a certos modos de ser, a aparentar talvez ser algo que ele não é, e aí ele foi como que domesticando ali algumas de suas ações, considerando esse adulto que passou a vida dessa forma. O que pode ter ali de sinal que ligue o alerta e que leve essa pessoa a pensar que talvez ela possa se enquadrar nesse transtorno e que possa ser levada aí a esse diagnóstico? Os sintomas, digamos assim, ele vem desde a infância, mas como você diz, o sujeito ele é obrigado a se enquadrar. Mas eu acredito que os diagnósticos mal feitos, colocando na conta da ansiedade, na conta da depressão, traz esse sujeito à busca de um tratamento que foge da realidade daquilo que é de fato, e ele se percebe de um modo que não é nada disso. Então, assim, é como se fizesse também ele acreditar que é algo, sendo que ele pode se libertar e só se aceitar.
Perfeito. E hoje, como é que é feito esse diagnóstico? Existem testes, existem outros meios para se chegar nesse diagnóstico? Eu sugiro a avaliação neuropsicológica, né? Essa avaliação neuropsicológica é uma amplitude de testes, tem questionários também que dá para o familiar responder. Então, assim, é o momento do paciente estar ali com ele, estar com os sintomas dele, falar dele de maneira de teste, né? E dar para o profissional a oportunidade da família também falar sobre ele e, assim, fechar um diagnóstico preciso. E aí, imaginando que esse diagnóstico já chegue, Mariana, qual que é o papel ali dos psicólogos, dos neuros, enfim, a equipe multidisciplinar que acompanhar essa pessoa? Você me disse que é uma espécie de apoio que vai sendo dado depois ao longo da vida, para que a pessoa, já sabendo que ela tem esse diagnóstico, possa ter a melhor qualidade de vida possível. O autismo, ele tem níveis de suporte, 2 e 3. Então, o tratamento também, o acompanhamento, ele vai fluir de acordo o nível De de acordo com o suporte dele, nível. né? Então, assim, nível de suporte 1, às vezes precisa de medicação, às vezes não. O nível de suporte 3 provavelmente vai precisar de uma medicação. Então, entender o nível de suporte que vai conduzir todo o acompanhamento do paciente. Muito bem. E uma outra questão a respeito da inclusão, né? Hoje a gente ouve, como falamos aqui ao longo desse papo já, muito mais do que se ouvia anos atrás a respeito do TEA. Existe um pouco menos de tabu e de negligência, se é que a gente pode falar assim, com as questões que muitas vezes não são visíveis, como um braço que se quebra, ou enfim, alguma coisa que as pessoas tendem a aceitar com mais facilidade porque estão vendo ali. Mas o que que a gente tem hoje, na sua avaliação, de inclusão da pessoa com autismo na sociedade? A gente já avançou muito, a gente ainda precisa avançar um pouco mais, ou já existem meios para que essa pessoa de fato seja acolhida, possa viver bem em sociedade, sendo respeitada, tendo seus direitos preservados, enfim? Eu acho que a gente já avançou muito, muito. Assim, nos últimos anos, o acesso ao diagnóstico tem levado conhecimento a pessoas que não são portadoras do TEA para conseguir acolher, respeitar, principalmente, assim, eu acho que o conhecimento, ele gera respeito, né? O respeito do outro, de entender que o outro tem uma condição. Então, assim, eu acredito que está amplo, está bem aceito, e o fato das pessoas também compreenderem que não é uma doença, e sim uma condição, muda todo o contexto. Muito bem. 1h50, a gente conversou ao vivo com a Mariana Lacerda, ela que é psicóloga, trouxe para a gente mais informações sobre o autismo nos adultos, a identificação, o acompanhamento, o diagnóstico, não é? Para que essas pessoas possam respaldar as próprias dores, como ela mesma nos trouxe aqui. Mariana, muito obrigada pela conversa, volte sempre a Nova Brasil. Obrigada, Ariane, foi um prazer.